O que você faria se tivesse diante de você algumas pessoas querendo te apedrejar? Qual seria a sua atitude? Pense um pouquinho sobre isso e vamos refletir sobre a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, mais uma vez, meu agradecimento por estarem acompanhando este caminho espiritual com a Palavra de Deus. Vamos juntos, que Deus possa cada vez mais trilhar esses passos, nos consolidando na Sua Palavra, que é alicerce para a nossa vida. Lembro a vocês que também no canal meu está lá o caminho com a vida dos santos. É cada santo mais interessante que o outro e é gostoso porque você vai conhecendo a beleza da nossa igreja, daqueles que se entregam justamente para anunciar, para levar a palavra. E quantas vezes lendo, falando sobre a vida desses santos, eu fui tocado pela graça de Deus que sempre se revela na vida dessas pessoas que escolheram tudo por Ele. Todas as coisas entregaram pelo Senhor. Quero meditar com vocês a palavra em João, no capítulo 10, do versículo 31 ao versículo 42. A palavra diz assim: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e eles lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? E eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pôde anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas a quais se dirigem a palavra de Deus, por que então me acuseis de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditareis em mim. Mas se eu faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar aonde antes João tinha batizado, e permaneceu ali, e muitos foram ter com ele, e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade, e muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que interessante, eles pegaram então as pedras para jogar em Jesus, porque ele tinha se declarado como um Deus. Declaração de Deus é uma blasfêmia, então eles iam apedrejar. Mas o que você faria se alguém fosse pegar uma pedra contra você para te jogar? Bom, com certeza você ou correria, porque não é fácil, afinal de contas, tomar uma pedrada, ver que você está sendo encurralado, você vai fugir. Ou você partiria para cima. Podemos ter esses dois tipos de atitude, ou quem sabe algum de vocês pode ter uma terceira atitude, deixar-se apedrejar, ou nós precisamos entender o que Jesus aqui fez. Ele colocou os seus questionamentos para eles. Começou a perguntar. Fazer perguntas é um caminho muito precioso para Jesus. Por quê? Porque ele começa a fazer perguntas, colocar a pessoa em reflexão, pensar realmente naquilo que ele está fazendo, a atitude que está fazendo. Bom, a atitude, que ali é de uma forma física, é uma pedra. Muitas vezes nós não temos alguém jogando pedra em nós, mas temos pessoas jogando palavras contra nós, palavras para que possam realmente nos machucar e nos agredir, palavras que são fortes. Às vezes essas palavras são colocadas de uma forma voluntária ou muitas vezes pelo próprio jeito da pessoa. Muitas vezes tem pessoas com atitudes muito duras que chegam para nós essas palavras com essa certa dureza. E isso nos incomoda. Quando essas agressões chegam, bom, posso fugir delas. Posso tentar não ser atingido por essas
pedras que me chegam, essas palavras que vêm na minha direção. É uma das atitudes. Mas por outro lado, há aqueles que querem enfrentar. E como você enfrenta uma agressão por palavras? Geralmente você retribui. Você coloca aquelas agressões também de volta. Ou seja, também posso agredir, questionar ou realmente destruir a moralidade daquele que está colocando coisas contra mim. Quem você é? Por que você está fazendo isso? Quem é você para dizer isso? São atos de devolução daquela agressão que chega e que vai nos ferindo. Bom, Jesus faz o seguinte, ele levanta os questionamentos, faz as pessoas refletir, mas elas ainda têm a possibilidade de jogar pedra nele, mas ele coloca as pessoas para refletir. Afinal de contas, por que você está fazendo isso? O que você quer me falar? Por que você está colocando... É lógico que a pessoa depois vai jogar isso tudo para você com uma dureza muito grande, porque se a pessoa já está te agredindo verbalmente, se você perguntar quais são os motivos, ela vai continuar falando com uma certa ira. Só que o simples fato de a pessoa começar a falar, isso já vai começar a tirar aquela raiva de dentro, né? Vai colocar as coisas para fora, só que você não pode ter a mesma atitude de volta. Mas Jesus, o que ele faz também? Ele pega e sai dali e vai para outra margem. Essa mudança, ela é interessante. É como deixássemos o seguinte, as coisas estão difíceis aqui eles estão querendo já me apedrejar, vão querer me condenar, as coisas estão apertando, esse é o movimento que vai acontecendo, afinal de contas, estamos caminhando para a Semana Santa, para o momento onde que Jesus vai ser condenado e as coisas estão se estreitando. Então ele sai dali, ainda não é o momento. Quando você sai daquele lugar, sai daquela condição, o que vai acontecendo? A tendência é que as coisas comecem a esfriar. As pessoas vão refletindo sobre aquilo que você perguntou, sobre aquilo que foi colocado, e as coisas começam a se esfriar. Também passar para outra margem é também mudar o olhar sobre aquilo que nós estamos vendo diante da situação. Às vezes, o olhar diante daquela agressão, ele é difícil, por isso é necessário passarmos para um outro olhar. Vamos visitar uma pessoa, vamos dar um tempo naquele relacionamento para que aí a gente consiga ver as coisas de uma forma mais clara, sem aquele ímpeto de justamente querer se defender ou querer destruir alguém. E ali começa um sinal de reconciliação a partir desses meios. Por isso, diante das agressões que muitas vezes recebemos, às vezes é necessário se afastar. Isso é uma atitude, de uma certa forma, de dar uma fugida da situação. Mas não é fugir simplesmente para falar, eu não quero saber disso, eu não quero mais nada. Não, é para você ganhar um novo olhar diante da situação. É ali mudar então o seu percurso, mas não em frente, não vá para cima, ok? Fazemos esse simples caminho. Colocamos as perguntas certas, as palavras certas e depois nos retiramos de uma certa forma daquela circunstância para voltarmos depois com as coisas mais calmas e tendo clareza dos caminhos a serem tomados. Assim, nós podemos entender aonde é o lugar e o caminho que Deus vai nos chamando. Vamos juntos e que Deus possa abençoar nesses simples pontos que hoje nós levantamos durante essa meditação. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.